Meus irmãos, hoje nós estamos começando o tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal, comemoração da primeira vinda de Jesus, mas também para nos prepararmos para a segunda vinda gloriosa de Jesus. O Advento, vocês já devem ter ouvido falar que essa palavra era usada para identificar a vinda de uma autoridade antiga, quando ia visitar uma cidade. Este ano nós vamos ler vários trechos do Evangelho de São Marcos, que é um evangelho espetacular, embora tenha sido injustiçado ao longo da história. Por quê? Pensava-se que ele é um mero resumo do Evangelho de Mateus, pelo menos até o Santo Agostinho, doutor da Igreja, no século IV, dizia isto. Mas hoje, com o avanço das ciências bíblicas, sabemos que é justamente o contrário. Foi o Evangelho de Marcos o mais antigo e serviu de fonte para os outros evangelhos. Então, se quisermos conhecer Jesus mais de perto, o Jesus histórico e não o Jesus da fé, o Evangelho de São Marcos tem maior peso. Nós vamos refletir vários trechos desse Evangelho, como eu já disse. E hoje só quero dizer para vocês que esse Evangelho, ele é de cunho eminentemente batismal. O grande tema deste Evangelho é o batismo. Ele começa falando do batismo de João e termina falando da ordem, do mandato do Senhor para batizar todos os povos. O batismo nos perpassa quase todas as passagens. Dizem alguns que este evangelho foi escrito para ser lido num tapa só, na cerimônia da Vigília Pascal, onde eram batizados catecúmenos na igreja primitiva. Bom, vamos ver também um pouquinho de perto o texto de hoje. É um texto bastante difícil, o texto de hoje, porque faz parte daquele discurso apocalíptico que tem no Evangelho também. Não é só o livro do Apocalipse que tem esse gênero. Nós encontramos esse tipo de escrito nos Evangelhos, no livro de Daniel, no Antigo Testamento. E vamos ver o que ele nos diz. Jesus diz assim: cuidado, atenção! Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Tradução aqui, o momento, é uma tradução meio fraquinha, né? Porque lá no original grego, a palavra usada é kairos. Então, a melhor tradução seria momento oportuno, fazer uma perífrase, já que é difícil traduzir. Não sei se vocês sabem que nos evangelhos aparecem dois vocábulos gregos para conotar tempo. Um é cronos e o outro é kairos. Cronos, você já conhece essa palavra. Cronômetro, por exemplo, vem disso. É o tempo do calendário, é o tempo linear, tempo quantitativo, 1 hora, 2 horas. Já kairos é o tempo de Deus, o tempo qualitativo, é o tempo oportuno. Aí que você sabe que os gregos tinham Deus para tudo quanto é coisa, tudo quanto é forças da natureza eram divindades, eles eram politeístas. A concepção de Deus deles era diferente da nossa. Aqui está a divindade grega chamada Kairos. Por que eu coloquei essa imagem? Nós somos cristãos, porque a simbologia dela vai nos interessar, para você entender um pouquinho o Kairos. Repare que é um homem nu, que tem asas nas costas, asas nos pés. E ele olha a cabeça dele, que engraçado. Ele é careca na parte de trás e tem apenas um cacho de cabelo na fronte. Por que será isso? Porque a oportunidade é uma coisa que nós encontramos e você ou pega ou perde, não tem outra escolha. Aí está a balança para dizer, né? Veja que a balança do lado direito subiu, a sorte está te favorecendo. Mas como pegá-lo? Você não pode agarrá-lo porque ele não tem roupa, não tem cabelo para você agarrar.
É só quando ela se encontra com você que você deve aproveitar. Veja só que essa imagem simbolicamente está dizendo assim, que a oportunidade aparece de quando em quando e você tem que agir com rapidez e agilidade para aproveitar esta oportunidade. Vamos continuar no texto aqui. Aí Jesus Cristo vai falar, porque não é uma parábola, é uma alegoria. É como um homem que ao partir para o estrangeiro, o homem que parte para o estrangeiro é fácil, é Jesus. Deixou sua casa sob a responsabilidade de seu, a tradução aqui não é boa, é empregado, na verdade é servos. Eu já expliquei para vocês que servos tem uma conotação muito positiva na Bíblia. E distribuiu para cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. A tarefa do porteiro é a tarefa muito importante, porque o porteiro é que controla quem entra e quem sai na casa. E como ele usa aqui a imagem da casa, na verdade ele está falando da nossa vida de oração, na vida espiritual, a vida interior, que nós devemos controlar os nossos sentidos para que não penetre o inimigo e que não percamos as coisas boas. Por isso a tarefa que ele dá para nós é a de porteiro da nossa própria vida. E ele mandou que o porteiro ficasse então vigiando. Vigiar é porque não sabeis quando o dono da casa vem. Opa, aqui a tradução está boa. Não sabeis quando o dono da casa vem. Se a tradução tivesse sido virar, estaria errado. Porque o verbo grego é interessante, é usado aqui, não se refere à segunda vinda de Jesus, mas se refere àquela vinda constante de Jesus na nossa vida. Você sabe que quando o padre pergunta para vocês, o Senhor esteja convosco, vocês sempre respondem, Ele está no meio de nós. É a oração muito importante na nossa missa. Existe um evangelho que diz que Jesus fala, eis que eu estou convosco todos os dias, até os finais dos tempos. Então quer dizer que Jesus Cristo não só virá a segunda vez glorioso, Ele vem porque Ele está no nosso meio, está conosco, é um acontecimento presente. Contudo, é necessária a vigilância, porque nós estamos na noite. Olha aqui ele fala, não sabe se ele vem à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Nós estamos na noite escura. Por que estamos na noite escura? Se eu falei que Jesus está presente, só que Jesus está presente entre nós espiritualmente como ressuscitado, não mais fisicamente. Isso precisa ter muito discernimento e fé, muita vigilância para saber então da presença e da vinda de Jesus. Aqui ele divide a noite em 4 períodos: tarde, meia-noite, madrugada e amanhecer. Meia-noite, lá está escrito o canto do galo, né? Traduziram aqui para meia-noite. A madrugada que lá no original fala ao cantar do galo, que também é uma coisa importante. Sabe, cada palavrinha no evangelho não é mero acaso, porque foi o cantar do galo que fez com que Pedro se arrependesse de ter negado Jesus. E por que parece 4 divisões da noite? É dividido em 4 partes. Os judeus dividiam em 3 partes a noite. Os romanos dividiam em 4. Sabe que o evangelho de Marcos, outra curiosidade, tudo indica que ele foi escrito para os cristãos romanos, para os pagãos, de modo que o número 4 da divisão da noite é mais adequada com a cultura deles. Mas eu falei do simbolismo para vocês. Nós estamos na noite escura, porque embora Jesus Cristo esteja conosco, Ele está de maneira espiritual. Aí diz assim: não ocorra que quando Ele venha de repente vos encontre dormindo. Gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre essa vigilância e do estar dormindo. Ele fala dos 4 tempos da divisão da noite. Vamos pensar um pouquinho no exército romano. O exército romano, as sentinelas que eram pegas cochilando, eram punidas com a morte, ou por bastonada ou por apedrejamento. Porque dormir na vigilância significava dar chance para o ataque do inimigo. Mas aqui, gente,
Não é bem essa comparação que me vem ao caso aqui. Eu acho que a comparação aqui é voltando lá no começo, porque Jesus Cristo apresenta a vinda dele como kairós, como oportuno, algo bom, algo grandioso, momento de sorte, momento que você ganha na Mega Sena. Então o que acontece? Se você estiver cochilando, você perde esse grande momento. Então veja que na verdade esse texto ele está querendo nos alertar para a missão que nós temos de estar sempre atentos, porque Jesus está no meio de nós e Ele vem a cada momento, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Ele vem no irmão, sim, Jesus Cristo disse: no mais pequeno eu estou presente. Ele vem nos acontecimentos da nossa vida. Ele vem, gente, quando menos você espera. Se você é uma pessoa de oração, aí que está o problema. A vigilância é a oração. Se você é uma pessoa de oração, você é capaz de perceber a presença de Jesus até no inimigo, até no acontecimento que você acha que é um acontecimento difícil para você, negativo. Até nesse momento, se você é uma pessoa de oração, você vê. Então vocês notaram que essa passagem ela se refere não tanto para vinda, retorno de Jesus aos finais dos tempos, mas para o Jesus que vem constantemente na nossa vida. Amém.